Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para você algumas informações, algumas dicas sobre como ler bem a peça teatral do William Shakespeare, Hamlet. Especificamente apresentando alguns conceitos, algumas ideias que podem contribuir para a sua leitura desse texto tão interessante, né, que é tão clássico e que deve ser lido e relido várias vezes. Então eu vou apresentar essas ideias, algumas fontes que eu posso apresentar para vocês aqui de como nós podemos melhorar essa leitura. Inicialmente é importante dizer que se trata aqui de uma peça teatral, ou seja, é algo para ser encenado, para ser apresentado em um palco diante de um público. Então é um texto, né, uma peça teatral e que está aqui consolidada em um texto. Então seria como se você pegasse o roteiro de um filme e fosse ler esse roteiro ao invés de assistir o próprio filme. O ideal que nós temos é que essa peça tenha que ser interpretada, tenha que ser apresentada. Então, se você tem a oportunidade de assistir a peça teatral Hamlet, né, do início ao fim, ele dá cerca mais ou menos de 3 horas ou 4 horas de peça, você vai ter então toda a obra ali sendo apresentada para você e você terá então a oportunidade de ver a encenação, ver todo o complexo que é essa peça teatral. Mas na impossibilidade de assistir essa peça e com o objetivo de fazer suas interpretações, extrair melhor aquelas informações, aqueles conceitos, aquilo que está sendo passado de importante dentro dessa peça, você vai então fazer a leitura. E com essa leitura você vai buscar então um certo aprofundamento e extrair aí dessa obra clássica aquilo que você considera como sendo algo positivo, algo realmente bom para o seu intelecto. Então, tendo essa noção de que é uma narrativa, vai narrar a história e essa história tem o seu início, o seu meio e a sua conclusão, né? Então é sempre essa ideia de contar uma história que está sendo narrada, está sendo apresentada. No caso aqui, você vai transformar essa peça teatral através da sua imaginação, colocando então os aspectos que deveriam existir na sua visão, ou seja, como você não consegue ver a peça propriamente, você terá que usar a sua imaginação para ver aquilo que deveria estar na peça propriamente. Então, a sua imaginação vai substituir a encenação dos atores, né, do palco, etc. Então, trata-se de peça teatral com um enredo, com um contexto, com história de ficção, né? Não é necessariamente algo que aconteceu, embora alguns digam as fontes aí do Hamlet, né, que o William Shakespeare teria se baseado para fazer toda a história, colocada em uma lenda medieval, etc. Mas se trata aqui de uma história ficcional, né, com personagens que propriamente não existiram, mas com esse fundo aí de fontes que o William Shakespeare colocou. E nessa narrativa nós teremos então personagens, um local e os acontecimentos que irão acontecer justamente com esses personagens, né? Então a primeira coisa que nós temos que analisar é o título da peça, né? O título da peça é A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Algumas obras simplificam e só colocam como Hamlet o título. Outras colocam Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Mas o título original mesmo é A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Por que isso? Quando está no título A Tragédia, você já sabe o que vai acontecer em boa parte da história. Quando se trata de tragédia, nós temos o contraste aí com a comédia. São os dois tipos, tragédia e comédia. Na tragédia, nós veremos algo que irá acontecer com o personagem, que vai começar em uma situação que não está tão ruim e vai se desdobrar, acontecer o final, uma situação que é ruim, ou seja, algo prejudicial ao personagem. Então, nós já sabemos que é uma tragédia relacionada ao príncipe da Dinamarca, Hamlet. E no próprio título nós já temos a informação que ele é um príncipe da Dinamarca, ou seja, então nós vemos aqui com o contexto de uma sociedade com um regime monárquico, ou seja, tem rei, príncipe, tem rainha, súditos. Então nós já temos essa noção de que vai acontecer algo ruim com um príncipe dentro desse aspecto que nós podemos considerar aqui e também verificando o título propriamente, né? Em seguida, após verificar, então nós já sabemos que se trata de uma tragédia, algo ruim vai acontecer, então é uma peça que ela é séria, tem um fundo sério, ou seja, não vai ter tantos elementos de comédia para as pessoas ficarem rindo, né, e se descontrair.
nessa peça. Embora algumas tragédias contenham elementos de humor ou a mesma ironia, mas em geral basta saber que algo pesado, algo ruim vai acontecer com o personagem principal ou com outros personagens, né? Então se trata de uma narrativa de tragédia, né? Esse elemento que tem que ser fixado aqui. E logo em seguida, então, nós temos que verificar outros aspectos da própria peça. Sempre quando nós formos ler a peça, nós vamos verificar que existem diálogos. A maioria das peças teatrais, nós temos sempre personagens e os seus diálogos. Então você vai ver lá escrito o nome do personagem e logo depois a fala. O nome do personagem, depois a fala e assim sucessivamente. Mostrando que os atores eles irão trabalhar com essas falas e vão fazer então a sua relação, a sua encenação uns com os outros para que você possa então ver a história acontecendo, né? Então é bem interessante. Às vezes existem os chamados solilóquios, que é quando um ator, ou seja, um personagem, tende a falar praticamente sozinho. Você está vislumbrando ali o pensamento dele diante de uma situação e mesmo estando dentro daquele cenário, você vai ver que ele está pensando sobre aquela situação ou mesmo que ele está falando sozinho. Então, por isso é solilóquio, né? A conversa sozinha. Isso existe com bastante frequência nas peças do Shakespeare, até mesmo por uma questão da encenação, da atuação daquele personagem diante da história, para que você possa então entender o que se passa naquele momento e daquilo que ele está pensando. Então, nós temos esses elementos, o diálogo, né? Os dois personagens conversam entre si, ou o solilóquio, quando o personagem ele está falando ou pensando em algo diante de uma cena, diante de algo que está acontecendo. Então, temos basicamente esse montante aqui que nós podemos colocar. Nós temos várias divisões na peça do Hamlet, né? Inicialmente, as primeiras publicações do Hamlet não eram divididas em atos e em cenas. Era toda uma publicação, sem divisões. Aí, com o passar do tempo, os próprios intérpretes e as próprias publicações começaram a fazer suas divisões e dividiram, então, a peça do Hamlet em 5 atos, que seriam consideradas 5 partes principais, e cada ato tem as cenas. E cada cena tem, então, ali um contexto, um momento determinado, um local e os personagens inseridos. Então, é como se fragmentasse toda a peça em partes específicas para que depois, no final, nós formarmos o conjunto da peça toda. E isso facilita até mesmo na interpretação, na encenação, porque você vai ter ali o cenário, a diferenciação dos personagens, né, a vestimenta deles, de acordo com cada cena propriamente apresentada, né? Então, sabendo disso, nós teremos então essa divisão em cenas. O ideal seria então que você lesse a cada cena, porque aí você vai ter todo o seu contexto, a sua forma de imaginar própria, assim como há a diferenciação no palco. Toda vez que muda uma cena, muda ou o cenário, ou muda os personagens, ou muda alguma coisa que seja considerada elementar, né? Então nós temos essa parte central que nós devemos colocar aqui. Então o ideal, como eu já mencionei, seria você assistir a peça. Se você não consegue assistir a peça ou não tem condições de ver a peça, você leia pelo menos ela na íntegra, né, toda, para ter noção do que se passa com os personagens, com aspectos gerais, e depois leia cena por cena. Então, uma vez que você vai ter essa noção de que você é uma pessoa que está lendo essa peça, esse texto, você terá que completar, se imaginar como se fosse a audiência, ou seja, como se fosse a própria plateia assistindo a peça teatral. Então você vai ter que imaginar as cenas, imaginar os atores interpretando, imaginar o palco, ou seja, imaginar o local que está sendo apresentado aquilo ali. Então sua imaginação vai completar tudo aquilo que seria feito pelos atores e pela própria encenação em si, né? A própria peça sendo apresentada. Então, por exemplo, quando a peça diz que há um soldado, você terá que imaginar aquele soldado, né? Normalmente as peças elas não dão detalhes, né? Os textos teatrais não dão detalhes sobre como é a vestimenta do soldado ou como é as características físicas, pessoais daqueles indivíduos, etc. Então, cada elemento você terá que imaginar, terá que fazer sua própria
a sua própria forma de pensar sobre aquela pessoa, sobre aquele personagem. Então, por exemplo, um soldado, você vai imaginar um soldado, né? Dentro do contexto que você acha que é apropriado, você imagina um soldado aí com a vestimenta moderna, ou um soldado com a vestimenta medieval, um soldado com a vestimenta romana, antiga, enfim, vai depender do que você entender que seja interessante, né, naquela imaginação e no contexto que você acha que a peça se aplica, né? É bem amplo, pode-se dizer assim, quando dá apenas poucas características, então você terá que preencher isso com sua imaginação. A peça, então, ela não tem muitas descrições, né? Ela tem as suas partes aí que são colocadas, postas, né? Porque ela não foi feita justamente para haver descrições. Isso cabe à narrativa, aos livros propriamente que nós conhecemos, né? Que em prosa propriamente, que tratam de descrever os cenários, os personagens. Aqui nós temos apenas indicações, orientações. E aí caberá àquele que irá organizar a peça, que irá ser o diretor da peça, cuidar desses detalhes, esses pormenores de vestimenta, de localidade, de características próprias, né, dos personagens, etc. Né? Ou, no caso, você que está fazendo a sua leitura imaginando como se fosse uma apresentação teatral. E há vários elementos, né, que durante a sua leitura você não terá condições de verificar por não estar vendo propriamente uma peça. São os chamados elementos não verbais, né, que seriam ali próprios da encenação, né, a própria atuação que aquele artista está fazendo com aquele personagem, que são os elementos que vão caracterizar uma boa atuação, são elementos que vão formar uma boa peça teatral. Isso se perde com a leitura, muito embora você possa imaginar, certamente, né, bons atores fazendo ali a sua encenação também com aqueles personagens. Né? Existem as chamadas rubricas, né? Alguns falam rúbricas, mas rubricas. As rubricas, elas são indicações, orientações sobre cenário, sobre a atuação dos personagens, a ação dos personagens, enfim, são simplesmente frases ou pequenas indicações. Então, você vai logo no início ali do primeiro ato de Hamlet, logo no início em cima vai estar escrito: Francisco de guarda em seu posto entra Bernardo. Então, é uma indicação de que existe o personagem Francisco, ele está de guarda ali no seu posto e depois vai entrar outro personagem, Bernardo. E aí começa o diálogo entre os personagens. Então, essas rubricas, elas indicam as ações, pequenas ações. Um personagem abraçou o outro, aí vai escrito, eles se abraçam. Ou então um personagem sai de cena e entra outro, então vai aparecer, ele sai, né, ele entra. Então são pequenas indicações para que você possa saber o que está acontecendo de movimentação, de ação naquele momento propriamente. Né? Essas rubricas não são parte propriamente, né, do texto em si, da peça teatral, mas elas são as orientações, indicações. Né? Algumas podem ser seguidas plenamente, outras não, vai depender muito do diretor, do que ele está trabalhando ali naquela peça. Né? Então é importante saber disso. Normalmente essas rubricas, elas apresentam alguns elementos que são não verbais, né? E que os próprios atores irão trabalhar com esses elementos também. Né? As rubricas são bastante amplas nesse sentido. Algumas são orientações bem objetivas, diretas, que são propriamente seguidas, né? Quando o personagem sai, quando o personagem entra, etc. Mas, enfim, dá essa amplitude aí para a direção nesse sentido que eu pude observar. Então, verificado esses elementos gerais aí de uma peça teatral, né? Você tem que se imaginar assistindo uma peça. Nós vamos agora quanto a algo mais prático, né? Especialmente quanto à obra do Hamlet. Então nós temos aqui a obra do Hamlet, dividida em 5 atos, são mais de 20 cenas, cada cena demora em torno de 10 a 20 minutos, se for apresentada, né? Então é como se fossem pequenos episódios de um seriado. Então se você fosse assistir um seriado, seria então 20 episódios, né? Com cada um ali 10 minutos, 15 minutos mais ou menos. E cada cena tem ali a sua relevância dentro do contexto total da peça, né? Então, primeiramente, antes de pensarmos sobre a cena em geral, né, como ler uma cena, né, porque, como eu já mencionei, são 20 cenas, então nós vamos ler por cena, cada cena tem seu próprio contexto, sua própria particularidade. Antes de ler a cena, é importante que você conheça os personagens de toda a peça. Então, para isso, em cada edição,
Logo no início da peça teatral, né, do texto, tem escrito aqui, ó, lista de personagens nessa versão aqui da Bárbara Heliodora, lista de personagens, e vai ter todos os personagens principais nomeados e os personagens secundários também. Né? Nessa outra edição aqui também, do Clube da Literatura Clássica, temos aqui os personagens, né? E colocados aqui os nomes desses personagens, o que cada um representa dentro daquela peça. E aí, logo, nós temos então os personagens da peça de Hamlet. Quais são os personagens principais? Nessas listas costumam colocar lá Claudius, ou Cláudio, que é o rei da Dinamarca. Esse é um dos personagens principais. E ele é o tio de Hamlet. Hamlet, evidentemente, é o personagem principal, porque o próprio título, né, a tragédia de Hamlet. Hamlet, ele é filho do rei anterior e sobrinho do atual rei. Então, Hamlet é sobrinho de Cláudio. E ali temos também Gertrude. Gertrude é a rainha atual, esposa de Cláudio e ex-esposa do pai de Hamlet. Né? Então, veja que há uma relação familiar ali entre os nobres. Né? Gertrude é a mãe de Hamlet, Cláudio o tio, e o Hamlet ele é filho do antigo rei que já faleceu. Né? E Gertrude, a esposa do ex-rei e esposa do atual rei. E nós temos também, dentre os personagens, o próprio pai do Hamlet como um fantasma. Então, veja que aí esse é o primeiro núcleo de personagens, o núcleo da realeza, né? Cláudio, o rei, tio de Hamlet, Hamlet, o príncipe, Gertrude, a esposa do rei e ex-esposa do rei anterior, e o fantasma do pai de Hamlet. Temos também Fortinbras, que ele é um príncipe da Noruega, que é um personagem aqui considerado como inimigo, né? Ele então é o príncipe da Noruega. Então são personagens da realeza. Logo abaixo nós temos os personagens que não são da realeza, que estão abaixo do rei, abaixo do príncipe, e que estão a serviço ou que são amigos. Enfim, são os personagens dentro dessa hierarquia abaixo aí da nobreza mais alta, né? Então nós temos aqui Polônio, ou Polônius, ele é o conselheiro do Estado, né? Alguém que está próximo ao rei Cláudio. E esse Polônio ele tem filhos, Laertes, que é o filho de Polônius, Ofélia, que é a filha de Polônius, e portanto irmã de Laertes, e Reinaldo, né? Que é servo de Polônio. Então, temos uma outra família, temos a família da realeza, né? Cláudio, Hamlet, Gertrude e o fantasma do pai de Hamlet, e outra família que são aqueles que seguem, são súditos, Polônio e os seus filhos Laertes e Ofélia e o servo Reinaldo. Então, duas famílias que estão aqui, que irão aparecer durante toda a peça do Hamlet. Depois nós temos outros personagens que são aqueles mais secundários ainda. Temos Horácio, que é amigo de Hamlet. Temos os cortesões, né, que são pessoas que são súditas do rei, que vão desempenhar alguns certos papéis, né, como temos aqui Cornélio, né, que é o embaixador Cornélius e Voltmund, Rosencrantz, Guildenstern, que são os cortesões também e colegas de Hamlet. Enfim, são pessoas que são súditas do rei, mas que estão ali contracenando também com os personagens também. Temos os outros personagens ainda mais secundários, que são os oficiais que aparecem logo no ato da primeira cena. Marcelo, Bernardo e o Francisco, né, são oficiais da guarda, e o Francisco um soldado. E logo temos outros personagens que não são nem nomeados propriamente, né? Eles são colocados por suas profissões. Temos aí, por exemplo, um cavaleiro, um padre, um capitão, um embaixador inglês, enfim, são nomeados pelas suas funções. Então, esse é basicamente o núcleo central dos personagens. Né? Temos a centralidade no próprio Hamlet, diante do drama da sua família, né? E alguns personagens que estão ali em volta desse personagem e daquilo que vai acontecer com ele. E logo nós temos a cena. A cena é colocada aqui como o local principal em que irá acontecer toda a peça. No caso aqui, na versão em inglês do Hamlet, eles colocam como sendo a Dinamarca. Nessas versões em português, eles colocam já diretamente Elsinor, né, que é uma cidade da Dinamarca, especificamente ali, né, nós temos até um castelo
Kronborg, que seria basicamente o que o William Shakespeare teria tido como influência para colocar na peça. Mas basta dizer que é uma peça ensaiada e feita justamente na Dinamarca e especificamente em Elsinore, que é a cidade ali da Dinamarca, né? Então, temos toda essa noção. Algo ruim vai acontecer com o personagem principal. Nós temos a ideia de que tem um fantasma desse personagem principal. Nós temos a mãe do personagem principal que se casou com seu tio. Nós temos o tio, que é o atual rei da Dinamarca, mas o anterior era seu irmão. E nós temos o próprio Hamlet, que é o filho do rei anterior e sobrinho do rei atual. Então, nisso aí nós já temos todo um contexto familiar que parece que não é o mais saudável, parece que há um certo conflito aí que nós podemos observar também. Então, esses são os personagens que nós temos que ter noção. De forma prática, né, o ideal é que você tenha sempre em mente os nomes, para você saiba quem é cada personagem, o que ele desempenha de uma forma geral na peça. Eu, particularmente, eu faço uma listinha, né, com o nome dos personagens e com as funções que eles desempenham. Como eu já mencionei, essas listas normalmente estão logo no início da peça. Eu faço essa lista e coloco como marca-página da minha leitura. Então, quando estou lendo a peça, às vezes você pode confundir o nome, esquecer do que é. Para não precisar ficar voltando no início do livro toda hora, você coloca como marca-página, né? E aí você já olha, Cláudio é o rei da Dinamarca, então está aqui o nome, eu já sei que ele é o rei da Dinamarca, eu já sei como imaginá-lo, né? Então, você imagina alguém imponente, alguém com a coroa, com as vestimentas de rei, etc. E aí você já vai ter noção pelos nomes que já estão listados aqui, até que você tenha já uma familiaridade com esses nomes, você já não precisa mais de uma lista como essa, né? Então, essa é uma dica que eu coloco aqui também. Então, já sabemos desses detalhes, né, em se tratando aqui de verificar esses personagens logo no início. Agora partimos então para a leitura da cena em si. Como é que você vai ler a cena? A primeira coisa é imaginar a época. Em que época se passa toda a peça teatral, todo o texto teatral? Então, será se passa na Idade Média, se passa na Idade Moderna? Isso quem vai definir vai ser a sua imaginação, ou no caso de uma encenação, o diretor vai definir. O Hamlet, por exemplo, é interpretado como uma peça medieval, né? Você vai ver os personagens com as armaduras, com as vestimentas do período medieval, mas há outras interpretações com personagens com roupas de soldados aí da Primeira Guerra Mundial. Você vai ver cenas com interpretações, né, com personagens modernos, né, porque existe monarquia até hoje ainda, então você pode utilizar esses vários elementos de forma atemporal, de certa forma. O que vai variar mesmo vai ser a sua criatividade, o momento em que você está querendo colocar, ou mesmo o que o diretor está querendo colocar naquela peça, né? Mas originalmente, né, a origem do Hamlet é uma origem medieval, uma peça medieval. Mas, como eu falei, vai depender da sua interpretação, inserindo ali aquela época. A não ser que o próprio texto diga algum elemento, mas normalmente isso é contornável, né? Em seguida, nós temos a localidade. A localidade aqui, no caso, seria o país. Né? Quais são os costumes desse país? Quais são as características físicas das pessoas que moram nesse país? No caso aqui de Hamlet, seria a Dinamarca. Então, no meu caso, eu imagino pessoas que são brancas, né, loiras, bastante brancas mesmo, e loiras, com aquela característica daquelas pessoas da Dinamarca. Nada impede que você faça uma imaginação de outro contexto, de outras características físicas, porque isso são elementos que não são propriamente essenciais, mas que depende da sua interpretação mesmo, né? Mas o padrão seria imaginar algo medieval com pessoas com essas características daquelas pessoas que vivem na Dinamarca mesmo, né? E logo depois você então, através de imaginar a época, imaginar a localidade, você já vai imaginar um pouco do cenário, as características do próprio cenário arquitetônico, dependendo do localidade que está sendo colocada ali, né? Então, partindo então para as cenas. Então, vamos pensar na primeira cena, que está logo no ato 1, cena 1, né? Logo no início da peça. Primeira coisa que você tem que pensar é
o local da cena, o lugar da cena. Primeira coisa que você tem que imaginar, onde é que se passa essa cena? Porque aí você vai imaginar o palco ou o local onde a cena será feita. Então, qual é o lugar, qual é o ambiente que está naquela cena? Ao ler logo no início, você vai ter então as rubricas indicando. Cena 1, Elsinore, a plataforma do castelo. Então, você vai imaginar Elsinore, é a cidade dinamarquesa antiga, e vai imaginar a plataforma do castelo. No caso aqui, é um local onde há os personagens soldados em que eles ficam observando para ver se não vê ninguém, né? Ou seja, uma vigília. Ou seja, pode ser uma torre de vigília, pode ser uma localidade alta, enfim, algo que irá demonstrar que existe uma vigília, alguém está vigiando para que se vier invasores, alguém for atacar Elsinore, então vai ser alertado naquele momento. Então, são soldados que estão em vigília, né? Por que são soldados que estão em vigília? Porque você vai ter o nome dos personagens, Bernardo, Francisco, e aí você vai consultar na sua lista lá de nomes de personagens, você vai ver lá, personagens Bernardo, Francisco, Marcelo, são oficiais e soldado, né? Francisco é soldado, Marcelo e Bernardo são oficiais. Então, os nomes já apresentam essa característica. Logo depois, então, nessa rubrica vai ter lá, então, Francisco de guarda em seu posto entra Bernardo. Então, você vai imaginar Francisco, um soldado, seja naquelas características que você pode colocar, né? Então, eu imagino um soldado com sua armadura, com suas armas, sempre vigiando tudo, observando se não vem ninguém. E ele está lá de guarda, né? Ele está de sentinela em seu posto. E aí chega então Bernardo, que é outro soldado também, no caso um oficial, mas mais bem aparentado, com uma armadura de maior qualidade do que a de Francisco, mas ele está também com o seu armamento e ele chega então naquela cena. E aí começa então o diálogo. É interessante também saber, antes de ler propriamente o diálogo, saber também o tempo, o clima daquela localidade. Então você já sabe o contexto do ambiente, né? Que é uma localidade em que está se observando, que eles estão fazendo uma vigília, mas qual o tempo? Está de noite ou está de dia? Isso se torna relevante se a própria peça indica isso, se isso vai fazer diferença na peça, né? Então, nesse caso específico, vai fazer diferença saber que é uma cena que se passa à noite e que é uma noite muito fria, porque os próprios personagens eles vão indicar isso, né? E quando o próprio autor da peça quer indicar isso, os próprios personagens falam sobre o tempo, sobre o horário, sobre aquilo que está tendo nesse momento. Então, você vai ver que propriamente os personagens falando sobre horário, né? Então, você vai ver Bernardo dizendo, né? Acaba de soar a meia-noite, vai tu para casa, vai dormir, Francisco. Então aí você já sabe que é muito tarde da noite, já está meia-noite e que está muito frio porque o próprio Francisco responde, né? Está frio e o coração trago oprimido. Nessa peça. Lá no ato, lá na cena 4 do ato lá na frente, deixa eu ver aqui qual o ato. O ato... Isso mesmo aqui, o ato... No próprio ato primeiro mesmo, cena 4, nós temos entrando Hamlet, Horácio e Marcelo. E lá, logo no início, já aqui, o ar corta como lâmina. Que frio, Hamlet diz, né? Aí Horácio diz, faz um frio mordente e penetrante. Aí Hamlet pergunta, que horas são? Horácio, não ainda meia-noite. Marcelo, sim, já soou. Então, é indicado o horário na própria peça, que quando isso for relevante, porque aqui nessas cenas é relevante que seja mostrado que está à noite, que está frio, etc., pela própria história que será apresentada, né? Agora, se isso não for relevante, se o tempo não for relevante, você simplesmente imagine a cena no palco acontecendo, independentemente do horário que está sendo apresentado, né? Além disso, né, nós temos a ideia dos personagens que você terá que imaginar. Você terá também que ver as questões de cena, de ambiente dos personagens. Então, agora você tem que ver a própria interpretação mesmo. Como você não tem atores diante de você, você terá que fazer uma leitura que evoque um pouco a atuação. Então, eu particularmente, eu faço
diferenciações sonoras, porque a peça ela é feita para que seja apresentada, né? Então é algo oral, tem que sair a voz desse texto. Então o ideal é que você leia a peça, mas que tente interpretar, nem que seja uma interpretação simplória, simples, mas que você tente apresentar um pouco das palavras de forma oral. Ler em voz alta, eu acho que seria um elemento muito bom para que você possa compreender melhor a peça, porque ela foi feita justamente para isso, né? Então, quando eu faço minha leitura, normalmente eu faço em voz alta, ou pelo menos eu tento imaginar como se fosse em voz alta, e eu tento mudar a voz para cada personagem, porque aí você terá um tom de interpretação diferenciada e seu próprio cérebro vai raciocinar diferente para cada personagem, vai trazer uma maior fluidez, né, para entender o que cada personagem passa, e isso facilita, assim, de certa forma, o próprio entendimento do diálogo. Então, na primeira cena, nós iremos imaginar um soldado que está lá de sentinela, depois chega outro soldado, e aí você vai ler então a cena em si. Aí terá o nome Bernardo, que é o nome do personagem, e depois a fala dele, né? Então, como o Bernardo eu interpreto como sendo um soldado, um oficial de maior importância, normalmente eu dou uma voz para ele mais grave. Então, quem está lá? E para Francisco, que eu imagino como sendo um soldado, né, um subalterno, eu dou uma voz mais fraca. Responde tu, para trás, e diz quem és. Aí Bernardo diz, viva o rei. Bernardo? É ele mesmo. Chegas exatamente em tua hora. Acaba de soar a meia-noite. Vai tu para casa, vai dormir, Francisco. Muito obrigado, porque assim me rendes. Estás frio e o coração trago oprimido. Foi calma a guarda? Não se ouviu um rato. Muito bem. Boa noite. Se encontrares o Horácio e o Marcelo, companheiros dessa noite, eu te peço que os apresses. Creio que os ouço. Em quarta, quem vem lá? E aí entram Horácio e Marcelo. Então, fazendo as encenações assim, é algo divertido. Você vai ter um aspecto de tentar fazer atuações, né, com as vozes, com os personagens. Agora, se você tem outra pessoa com você, sei lá, você tem uma esposa, ou marido, ou um namorado, namorada, alguém que queira trocar com você essa leitura também, você pode fazer muito bem o diálogo com essa pessoa. Então você vai pegar a peça e falar, você vai interpretar o Bernardo, eu interpreto o Francisco, e vamos interpretando as falas conforme a gente vai tendo aqui a leitura. E isso é interessante, né? Porque aí você vai poder entender que cada fala é uma propriedade, é algo específico de cada personagem. Se você lê simplesmente diretamente como se fosse uma leitura em prosa, uma leitura direta, você vai perder com isso, né? Então, são esses dois elementos. Ou ler interpretando, né, verificando o tom de voz diferenciado para cada personagem, ou se tiver alguém junto, fazer a leitura de cada fala com aquela pessoa junto, né? Isso vai te trazer também, além de um complemento na sua leitura, um melhor entendimento do texto, também uma boa relação com aquela pessoa que você está ali trabalhando e fazendo essa leitura da obra, né? Cada cena de Hamlet demora em média, como eu mencionei, de 10 a 20 minutos, né? Então é um tempo ali que você pode tirar para fazer essa leitura, se divertir e ler melhor essa peça. Depois eu recomendo que você faça uma leitura um pouco mais ampla para verificar algum conceito, né? Verificar algo que, né, não foi tão claro assim em uma encenação, mas de uma forma geral é mais ou menos assim que eu acho que tem que ser feita uma boa leitura da obra do Hamlet, especificamente essa peça teatral que é tão fascinante e que é tão importante em termos culturais, em termos de educação clássica, de educação daquela pessoa que quer se considerar uma pessoa erudita, tem que ler obrigatoriamente Hamlet, né, porque está tão altamente inserida na nossa cultura ocidental. Então, são essas dicas gerais, né? Eu poderia falar outros aspectos, né, de se ler uma peça teatral, mas são aspectos gerais que eu gostaria de deixar para você, então, que você possa refletir, né? Se você tem outros elementos que possam contribuir com a leitura também, deixe nos comentários. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.